Novaes Dias. O doutor Daniel Pires Novaes Dias se posiciona na tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras ministras. Ele tem pele morena, cabelos lisos, negros, tem barba rareada, usa toga preta, Associação terno Brasileira de Centros de Inclusão azul marinho, Judicial camisa branca e Digital, gravata preta de mas poá. falo também em nome do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, um centro de pesquisa da FGV Direito Rio, que junto com o Ministério da Justiça foi um dos responsáveis pelo anteprojeto do Marco Civil da Internet. O CTS, portanto, foi um dos autores do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, hoje está se passando aqui um fato um pouco curioso, análogo à da mudança do entendimento do legislador, ou pelo menos a mudança do entendimento do órgão autor intelectual, o que ajudou a elaborar intelectualmente a norma. O CTS, assim como a ABCID, entendem que hoje, diante das intensas mudanças do mundo digital, o artigo 19, ele precisa de uma interpretação conforme a Constituição. Isso se dá porque o artigo 19, ele restringe de maneira desproporcional direitos fundamentais previstos pela Constituição, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Esta posição se sustenta em 3 argumentos centrais que passo agora a apresentar. O primeiro argumento é o do efeito resfriador. A principal razão para a criação e aqueles que advogam pela manutenção do artigo 19 utilizam esse argumento é a ideia de que, sem essa regra, as plataformas teriam uma tendência a um bloqueio excessivo das postagens dos seus usuários, o que seria incompatível com a Constituição. Acontece que diversos autores, em diversos países, têm apontado o que se chama de uma ficção do efeito resfriador. A partir de pesquisas empíricas, tem-se constatado que essa tendência ao apagamento excessivo não é comprovada na prática. Eu me permito aqui, já que eu estou falando da ausência de estudos no sentido da existência do efeito resfriador, eu me permito aqui a citar alguns autores. A autora americana Leslie Kendrick, da Universidade de Virgínia, afirma que a teoria dos efeitos resfriadores ela é intuitivamente atraente, mas que ela se funda em nada mais do que suposições empíricas não persuasivas. Para a professora de Direito da Universidade de Miami, Mary Ann Franks, a doutrina constitucional norte-americana sobre a liberdade de expressão tradicionalmente incorpora a teoria tradicional do chilling effects, que seriam os efeitos resfriadores, a despeito da ausência de dados empíricos e da sua verificação na realidade. Assim, a pesquisadora afirma que a ideia de regras restritivas a discursos nocivos necessariamente causariam a inibição de discursos em geral, passa de uma falsa premissa para uma falsa promessa, a qual a proteção da liberdade de expressão. Nas palavras de Franks, evidência objetiva do efeito resfriador é difícil de ser encontrada na prática, o que é um fato desconcertante, tendo em vista a influência que essa teoria tem na legislação e no processo decisório. Essa preocupação com os efeitos resfriadores impulsiona, na realidade, uma abordagem absolutista em relação à liberdade de expressão, contrária a praticamente toda e qualquer forma de regulação. E essa falta de regulação gera, por outro lado, um ambiente hostil para a própria liberdade de expressão de minorias, de grupos vulneráveis e fomenta também a desinformação. A ausência de regulação gera um estado de coisas em que a liberdade de expressão acaba sendo utilizada para sufocar a própria liberdade de expressão. E aqui, na linha desse primeiro argumento, a gente pode se perguntar se essa medida do artigo 19, de exigir ordem judicial para imposição de responsabilidade civil, se ela, ao impulsionar ou se ela, ao não estimular regulações, ela estaria sendo uma medida adequada para promover a própria liberdade de expressão. E aqui vem o primeiro argumento, entendemos que não. A medida de
exigir a imposição de ordem judicial para haver responsabilização das plataformas não é uma medida adequada para a promoção da liberdade de expressão. O segundo argumento: a exigência de ordem judicial do artigo 19 é fruto de uma lógica binária entre remoção e manutenção das postagens dos usuários. Essa lógica desconsidera, contudo, a existência de outras técnicas de moderação de conteúdo que não removem a postagem, mas ainda assim tutelam os interesses daqueles que estão ali representados. Entre outras técnicas, como a rotulação de conteúdo a partir da checagem de fatos e a diminuição de visualização de conteúdos impróprios. Há, portanto, outras medidas que fomentam, que promovem a liberdade de expressão, mas que restringem em menor grau os direitos fundamentais que estão ali em colisão. A exigência de ordem judicial do artigo 19 revela-se, portanto, desnecessária para a promoção da liberdade de expressão. O terceiro argumento é que a exigência de ordem judicial prévia do artigo 19, ela implica um ônus pesadíssimo sobre a população em geral, e, em especial, sobre as pessoas de menor escolaridade que normalmente não têm acesso ao Poder Judiciário. O colega recorrente pelo Google mencionou aqui alguns dados de 2023 em relação ao YouTube, dizendo que houve mais de 1 milhão de supressões, de retiradas de postagens, contra 114 ordens judiciais no mesmo ano. Isso, para mim, revela apenas uma coisa, que é pesadíssimo, é dificílimo, e ter de enfrentar um poder judiciário, contratar um advogado, muitas vezes pagar custas para ter ali obtido a sua tutela. Porque não é possível pensar que no universo de mais de 1 milhão de violações, apenas 114 pessoas realmente se sentiram violadas. Essa exigência de ordem judicial, portanto, revela-se por uma medida desproporcional, em sentido estrito, para a promoção da liberdade de expressão. E um argumento adicional, eu falei que ia mencionar 3, mas há um argumento adicional que me parece que é um certo desvirtuamento do argumento da liberdade de expressão. Porque, vejam, as postagens estão sendo suprimidas, estão sendo removidas aos milhões, como o próprio colega recorrente pelo Google deixou claro. Então, a questão não é a supressão ou a remoção ou não desse conteúdo. A questão é se essa remoção vai ser feita tão somente e apenas com base nos termos de uso e compromisso, que são estipuladas unilateralmente pelas próprias plataformas. Então, não é que elas não querem e não removam, elas não querem é ter que remover, com base em regras estatais. A nós nos parece que essa influência de regras estatais, ela é, sim, positiva, porque, mais uma vez, por mais que as plataformas sejam seres bem-intencionados, e vamos, por um segundo aqui, imaginar que eles são seres bem-intencionados, eles não são neutros e atendem a interesses econômicos. Então, não vejo com preocupação, mas sim com otimismo a influência que as regras do poder estatal teriam sobre essa temática. Isso, por tudo, concluo que o artigo 19, ele implica, sim, uma restrição desproporcional a direitos fundamentais, e para resguardar a sua constitucionalidade, seria necessário uma interpretação conforme a Constituição, sendo o dispositivo interpretado restritivamente, de modo que as postagens dos usuários só seriam consideradas como conteúdo de terceiro se essas plataformas observassem o seu dever de diligência, que envolve, de um lado, a adoção de medidas adequadas de moderação de conteúdo e, de outro, a manutenção de um canal de atendimento efetivo para as reclamações dos usuários. Enfim, excelências, assim será possível equilibrar os direitos fundamentais em colisão e resguardar a constitucionalidade do artigo 19. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel Pires Novaes Dias. Falará agora, pelo amicus curiae
Confederação Israelita do Brasil, o Falarão,